Então tem gente que não quer seguir porque não reconhece a voz como sendo uma voz pastoral. Você está comigo? Diga amém. E eu lembro que eu falei, gente, desculpa, mas durante a pandemia tiveram várias famílias que mudaram de igreja porque não receberam uma ligação do pastor. Eu acho isso uma covardia, porque provavelmente essa família não ligou para o pastor também. Durante a pandemia, talvez 2 famílias tenham perguntado se eu precisava de alguma coisa. Nenhuma família da igreja me ligou. E sabe qual é o meu nível de dodói por isso? 0, porque tá tudo bem, cada um estava enfrentando seus desafios. E eu lembro que eu falei sobre isso. Eu falei, gente, em períodos difíceis a gente precisa de menos gente se doendo e mais gente se doando. Menos mimimi, mais posicionamento. Mas por que muitas vezes a gente está assim, se ofende fácil? Porque a gente está cansado. Homens cansados se ofendem com facilidade. Aquela pessoa não falou comigo. Cara, às vezes nem te viu, ela só tem miopia. Alguém já passou por isso? Pô, nem falou comigo. Você me viu? Vi. Então, eu não te vi, por que você não falou comigo? Você já parou pensar que essa reclamação, você não falou comigo, ela não faz sentido porque a gente tem que se mover por reciprocidade. Se você me viu e você não falou comigo, a gente está aqui, mas eu não fui reclamar com você, sabe por quê? Porque eu não vi você. O pastor não me ligou. Você sente falta desse cuidado? Teu ministério deve ser de cuidado, porque todo incômodo que você tem está ligado a um chamado que você carrega. Eu lembro que teve uma família que se mudou para cá e falou, pastor, minha única preocupação é o seguinte, como é que é o cuidado aqui da igreja? Eu falei, irmão, tá faltando gente para cuidar. Se você se preocupa com isso, você já está dentro do ministério de cuidado. Seja bem-vindo. Faça aquilo que você acha que é importante. Seja a igreja que você sonha. Seja a solução, irmão. Gente, para apontar o problema já tem demais. Agora, para ser solução, só aqueles que foram chamados e sabem o chamado que tem. Você está comigo, de verdade? Faz sentido para alguém que eu estou pregando nessa manhã? Homens cansados se ofendem fácil. Qualquer coisa é motivo. Não gostei da mensagem de hoje. O louvor estava muito alto. Aquela pessoa falou algo que eu não gostei. Irmão, isso é vida real, acontece. E está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Uma coisa que eu aprendi é que a grandeza, ela mora dentro de pessoas bem resolvidas. Pode perceber, toda pessoa que não consegue caminhar em grandeza é uma pessoa que não é bem resolvida. Bom, olha para mim. Pessoas que não são bem resolvidas sempre colocam na expectativa do outro que ele supra algo que falta em você. O outro não tem a responsabilidade de suprir algo que falta em você. Só Deus pode fazer isso. Você sabe por que o número de divórcios tem aumentado, inclusive dentro da comunidade cristã? Porque alguém que tem algo que falta dentro de si emocionalmente casa com alguém que tem algo que falta dentro de si emocionalmente, e a expectativa é que um supra o outro. Mas o casamento não é para você encher o outro. O casamento é um homem cheio casando com uma mulher cheia, e agora vocês vão transbordar. O casamento é o transbordo de Deus. Você está comigo? Diga amém. Homens cansados se ofendem fácil. Terceira característica que eu queria compartilhar sobre o cansaço. Alguém está recebendo algo de Deus? De verdade. Holanda acabou de conectar 22 países conectados, 5.400 famílias conectadas. Talvez a gente tenha 11 mil pessoas agora ao vivo. Se você está online, pega esse link e compartilha com alguém, porque deve ter alguém cansado, pensando em desistir, que vai ser ressuscitado nessa manhã. Homens cansados perdem a paz. Fala para quem está do seu lado. Homens cansados perdem a paz. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson, eu acho tão poderoso essa chave dele. Ele diz que se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. A palavra fala sobre uma paz que excede o entendimento. Só que tem gente achando que vai experimentar essa paz quando Deus explicar para onde está levando e como que o plano dele faz sentido. Não, irmão, você não entendeu. Para experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Deus, eu não entendo como, eu não entendo por quê, eu não entendo porquê, eu não sei em que momento, mas se você me pediu para fazer, eu vou fazer. O problema, irmão, é que às vezes a gente ouve Deus falando para começar e a gente começa. A gente não ouviu Deus falando para parar, mas a gente para. No militarismo, o termo que se usa é até segunda ordem. Se um oficial fala para alguém de uma patente inferior, fica aqui,
até que eu volte, irmão, pode chover canivete, pode acontecer o que for, a não ser que o superior volte e dê uma nova ordem, a ordem anterior, ela permanece de pé. O militarismo já entendeu algo que parte da igreja cristã ainda não entendeu. Se Deus te deu uma palavra, fica com essa palavra. Se Deus te disse que vai prosperar a tua família, espera, aguarda até que isso aconteça. Se Deus te disse que as promessas dele se cumprirão, para de questionar se vai acontecer, irmão. A pergunta é quando vai acontecer. O que Deus espera que eu faça para que se cumpra aquilo que ele disse que faria. Você está comigo? Diga amém. Cansaço, irmão, é o oposto do que Deus propõe desde o jardim. Olha para mim, eu só tenho mais 7 minutos. Na verdade eu tenho 2, mas eu acrescentei mais 5 aqui rapidinho. Cansaço é o oposto do que Deus propõe desde o jardim. Irmão, olha que louco isso. Isso é muito forte. Tudo que Deus faz com o homem, Ele faz a partir do descanso. Então por 6 dias Deus fez todas as coisas. No 6º dia Deus fez o homem. O homem acabou de nascer, de ser gerado, não tinha 1% de cansaço. Aí Deus fala: filho, vamos descansar. O 7º dia é para descanso e contemplação. O que Deus está ensinando para a gente é que você não precisa descansar só porque se cansou. Você precisa descansar porque tudo que Deus faz a partir do descanso. 6 dias eu fiz tudo. No 7º dia você descansa comigo, e no 8º em diante agora você governa. Mas tira um dia na semana para você descansar e contemplar. O descanso é bíblico, irmão. Olha para mim, Deus descansou. Fala para quem está do seu lado: Deus descansou. Já parou para pensar nisso? Se Ele não se cansa, por que Ele descansou? Porque o descanso é uma escolha. Deus escolheu descansar. E Deus está dizendo para alguns de nós nessa manhã, e começou por mim essa mensagem: filho, você precisa escolher descansar. Porque ainda sou eu quem faço. Você precisa escolher descansar. Irmão, você até pode ficar cansado, mas você não pode achar normal viver cansado. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, desperta alguém do teu lado, pelo amor de Deus. Fala: você pode ficar cansado, mas você não pode viver cansado. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. E ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. É comum se cansar, mas não é comum você aceitar esse cansaço. É comum tropeçar, mas não é comum você ficar caído no lugar do teu tropeço. É comum, irmão, você enfrentar lutas, mas não é comum você parar por conta delas. O que Deus tem para nós é uma vida apesar das circunstâncias, a despeito dos gigantes, independente do tempo que eu estou vivendo. E ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. O que a palavra está dizendo é que a minha queda, tropeço, cansaço pode ser momentâneo, mas não pode ser o meu estado natural. Descanso é uma escolha. Declara comigo, diga: o descanso é uma escolha. Eu estou quase terminando. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Outra característica do cansaço, irmão: homens cansados desistem facilmente. Homens cansados desistem facilmente. Se você está cansado, irmão, você não precisa desistir. Você só precisa descansar. Tem gente que está desistindo do casamento porque está cansado desse casamento. Você só precisa descansar. Tem gente desistindo da empresa porque está cansado da empresa. Você só precisa descansar. Tem gente desistindo do chamado porque está cansado das lutas do chamado. Você só precisa descansar. Talvez uma semana de descanso, e eu falo de um descanso mental, físico, mas também um descansar em Deus. Deus, eu vou parar de me preocupar com coisas que eu não tenho controle. Irmão, olha para mim. A gente tem um prédio na rua de trás, e a gente precisou entregar na semana passada. A gente viu que no contrato tinha uma cláusula que deixava a gente muito vulnerável. O dono poderia requerer o prédio com um aviso prévio de 60 dias, sem pagar nenhuma multa por isso. E a gente enviou para alguns advogados, a gente teve auxílio, mas ninguém percebeu essa cláusula. E aí, do nada, o dono fala: eu quero o prédio daqui a 60 dias. Não, mas a gente usa ele, as crianças estão aqui, é o nosso Kids, é o Carisma. Está no contrato, eu tenho direito e eu quero ele. E that's it.
Então eu tenho duas escolhas. Eu posso me abater sobre algo que eu não tenho controle, ou eu posso governar sobre aquilo que eu tenho controle. Eu posso ficar me lamentando pelos próximos meses do prédio que a gente não tem mais, ou eu posso começar a declarar o espaço que a gente vai ter. Você escolhe se você vai parar, olhar para o passado, daquilo que você ainda não viveu, daquilo que você tinha e não tem mais, daquilo que você usufrui e não usufrui mais, ou você vai começar a declarar e se mover para aquilo que você quer viver, aquilo que você quer usufruir, aquilo que você vai acessar. Irmão, a fé não é para nós declararmos aquilo que nós vemos, isso é natural, isso é uma visão natural. A fé é a gente declarar aquilo que a gente quer ver, isso é uma visão sobrenatural, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Você está comigo? Diga amém. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Fala para quem está do seu lado: se você está cansado, irmão, não desiste, só descansa. A banda pode subir, sobe aqui, vamos fingir que vai terminar. Se você está cansado, você não precisa desistir. Irmão, eu vim aqui em nome de Jesus liberar uma palavra de esperança. Se existe alguma área da sua vida que ainda não rompeu, você pode dar alguns passos de romper. A mulher do fluxo de sangue esperou por anos. Se ela tivesse desistido naquela semana, o que ela não saberia é que na semana seguinte o autor da vida estava passando próximo dela. Irmão, tem muita gente que desistiu dias antes de experimentar um romper sobrenatural. No mundo dos negócios a gente vê várias histórias assim. Teve um cara que comprou pizza com algumas criptomoedas. Você conhece essa história? Você sabia que tem o dia da pizza? Eu não lembro se era o Papa John's. Um cara foi pagar uma pizza. Ele falou: vou pagar com Bitcoin. E custava, sei lá, centavos de dólar. Vamos imaginar que deu 20 Bitcoins. Ele falou: pede pepperoni, por favor, 20 Bitcoins, está aqui. E aí no final do ano passado, a gente rompeu o ano, o Bitcoin está valendo, eu não lembro se 50 mil dólares, 60 mil dólares. Esse cara pode ter pago alguns milhões de dólares de uma pizza de pepperoni. Por quê? Porque ele não esperou acontecer. Pastor, você está incentivando cripto? Não, eu não sou do tipo de pastor que vai vender cripto para você. Existem alguns que fazem, o seu pastor não é desses, ok? Você tem, pastor? Eu tenho a minha carteira, não vendo carteira, não tenho agência e não comercializo isso para ninguém. O que eu estou falando é que assim como nos negócios existem pessoas, muito bom pessoal, muito bom Valtinho, assim como nos negócios existem pessoas que podem estar a alguns passos de romper e desistem, no chamado e nas promessas também existem pessoas que estavam a alguns passos de romper e desistiram. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Nós não somos daqueles que, tendo colocado a mão no arado, retrocedem e desistem, mas nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Deixa eu liberar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus: a esperança do Senhor sendo a tua força em dias difíceis, a alegria de Deus mantendo você de pé, e mesmo que você tropece, como diz a palavra, Ele dará a ordem aos seus anjos ao seu favor. Eu declaro em nome de Jesus: toda confusão, tudo que tenta parar você, iludir você, confundir você, batendo em retirada, inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro cansaço batendo em retirada em nome de Jesus. Toda confusão, tudo que vem tentando distrair você em relação ao tempo e o modo, eu declaro em nome de Jesus, assim como a palavra de Deus nos diz, o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eu declaro sabedoria para tomar decisões, sabedoria para discernir tempo, sabedoria para se mover, para saber a hora de parar e a hora de avançar, a hora de começar e a hora de finalizar, sabedoria para discernir ciclos, sabedoria para discernir o que é uma porta dos céus e o que é uma proposta do inferno, sabedoria para você não se apegar a palavras contrárias de homens, mas você firmar a sua esperança numa palavra que já saiu da boca de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, todo conselho que parece com o conselho de Deus, mas não te leva aos caminhos de Deus, todo ruído da multidão que faz
faz você desanimar, que tenta desencorajar você, nós damos uma ordem que sejam agora, em nome de Jesus, anuladas todas as vozes contrárias que tem impedido você de ouvir a voz do teu Pai dizendo: continua, não para, eu sou contigo. A palavra de Deus nos garante, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, nós não ficaremos no meio do caminho, nosso cansaço sendo renovado em Deus. Eu declaro renovo sobrenatural, eu declaro um bálsamo sendo derramado sobre você, um bálsamo despedaçando todo jugo, removendo todo cansaço, desfazendo toda corrente, quebrando toda cadeia. Se você recebe isso, declare com autoridade, diga: Pai, eu abro o meu coração para um renovo sobrenatural. Diga: Pai, eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Diga: eu recebo hoje renovo. Declare com autoridade, diga: eu recebo hoje renovo sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Diga: eu e toda a minha casa sendo renovada a partir de agora, em nome de Jesus. Você pode celebrar.